O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, terça-feira, dia 26, celebramos São Cosme e São Damião. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, este evangelho, a gente pensa que é um evangelho que Jesus foi mal educado com sua mãe. Não é bem assim. Ele não falou: não vou atendê-la, ou não vou atender os meus irmãos. Irmãos aqui no sentido de, não de sangue, mas no sentido da fé. Não é isto? Ele não foi sem educação. Pelo contrário, ele aproveitou, como eu falava do evangelho de ontem, né? Ele aproveitou da oportunidade para dizer à humanidade, para lhes dizer, para me dizer que a família de Deus é muito mais ampla do que a família de sangue. Se nós ficarmos apenas com a família de sangue, nós vamos ficar aqueles grupinhos, né, vivendo dentro da igreja e não vive o cristianismo. O cristianismo é coletivo. São muitas famílias de sangue vivendo a mesma proposta, vivendo a mesma oportunidade, vivendo a mesma pessoa de Jesus Cristo. Entendem isto, gente? Então, não, Jesus não está sendo mal educado com sua mãe. Pelo contrário, nós não temos escrito, é claro, que se ele foi lá atender a sua mãe. Mas com certeza atendeu a sua mãe, atendeu os seus irmãos. Mas esse evangelho é para mostrar que a grande família de Deus, ela é muito mais ampla do que aquilo que a gente pensa. Jesus condena aqui aqueles grupinhos, as comunidades que às vezes se fecham, a pessoa que às vezes se fecha, famílias que às vezes se fecham, famílias que querem mandar na comunidade, querem mandar na igreja. Jesus está condenando exatamente isso. Quem é a família de Deus? Todos aqueles que compreendem, que seguem, que entendem a palavra de Deus. Aqueles que ouvem, praticam a palavra de Deus. Esta é a grande família de Deus. Claro que junta com várias pessoas e várias famílias. Vejam, a gente aqui em Telêmaco Borba, a gente tem hoje quantas famílias diferentes que vieram de diversos estados brasileiros. E não estão convivendo aqui junto conosco, não estão participando das missas. Então, se assim fosse, eles não poderiam participar de nada. Mas são cristãos, eles acreditam na palavra, ouvem a palavra, refletem a palavra, tentam viver também a palavra. Portanto, fazem parte da grande família de Deus. Então, a gente não pode excluir aquilo que Jesus abriu. Não pode fechar as portas que Jesus abriu. Está na palavra. E nós não podemos mudar a palavra. Nós não podemos mudar a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que continuar a pessoa de Jesus Cristo no seu ensinamento, na sua palavra, pelo impulso do Espírito Santo. Tenham todos um bom dia, que a Virgem de Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, da Rede do Coração dos Humildes, vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.